Nardon Nasi Auditores e Consultores, há mais de 50 anos gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Sulpetro em favor da revenda do consumidor gaúcho. Celulose rio-grandense e Sindareia, construindo o Rio Grande forte. Bom, para quem não sabe, eu moro aqui no Menino Deus e um dos orgulhos do bairro Menino Deus e da cidade de Porto Alegre é o seu Centro Estadual de Treinamento Esportivo, CET. O CET fica localizado ali desde 1963, na rua Gonçalves Dias, número 700, no bairro Menino Deus, e é considerado o templo do esporte. Nós sabemos que esse templo do esporte está ameaçado de ser destruído, porque vão tirar dali, vão eliminar o CET, para instalar ali um corpo de bombeiros aqui em Porto Alegre. Isso, claro, gerou uma reação muito grande e com justificadas razões da comunidade de Porto Alegre, não é só de Menino, mas de Porto Alegre. Veja bem, o CET foi o berço de atletas gaúchos renomados, como a ginasta de renome mundial Daiane dos Santos, os jogadores Paulão e Renan, os dois do vôlei, a saltadora velocista brasileira Maureen Maggi e tantos outros, e ainda aqueles que vão se formar ali no CET. Bom, ele está ameaçado de ser extinto e ali colocado um corpo de bombeiros, né, uma instalação do corpo de bombeiros, mas a comunidade está reagindo. E um grande líder dessa comunidade que está lutando pela preservação do CET, defendendo a comunidade de Porto Alegre, não apenas do Menino Deus, é o José Paulo Barros, que eu recebo aqui com muita honra. Paulo, que é o presidente da Associação dos Moradores do bairro Menino Deus. Paulo, em que pés ou que mãos, né, se encontra essa situação da defesa do nosso CET? Parabéns pelo trabalho que tu está fazendo com a diretoria. Muito obrigado. Esse trabalho não é um trabalho isolado meu, é um trabalho de toda a direção da SAMED e também de toda a comunidade do bairro Menino Deus e dos outros bairros adjacentes de toda Porto Alegre, por que não dizer do Rio Grande do Sul. A própria URGS fez um levantamento e circulam ali pelo CET Fazendo Esporte mais de 100 mil pessoas por mês. Em Porto Alegre em todo e do estado também. Então nós temos o CET há 55 anos como sendo utilizado pelos moradores, enfim, por toda Porto Alegre, e ali tirando muitas crianças da rua, da cooptação do tráfico de drogas. E se levarmos o jargão, que é um jargão, mas é a verdade, de que de que educação é o futuro e esporte é educação, então nós estaremos fazendo um trabalho muito meritório no sentido de permanecer ali com a essência do CET, que é o esporte e é o lazer. Como estão as tratativas? Enfim, a comunidade está fazendo um trabalho muito intenso na prática e também nas redes sociais. Nós estamos atuando em 3 frentes, na área jurídica, na área social e na área política. Na área política, nós estamos fazendo diversos contatos com todos os parlamentares, porque este é um movimento suprapartidário. Qualquer parlamentar, vereador, deputado, enfim, que quiser nos ajudar, estamos aceitando ajuda e estamos fazendo contato com diversos. E é um grande desafio para a classe política, Paulo, pelo seguinte, porque esse é o grande problema do Brasil. Os políticos, em geral, eles defendem aquilo que diz respeito à sua ideologia, que seja em sintonia com suas ambições, com o seu partido, com o seu lado, com o seu segmento. Este tipo de ação, é isso que falta para o Brasil, é da comunidade. É algo que atende ao interesse da comunidade. É por isso que o Paulo cita o suprapartidário, que nós temos que estar além dos partidos, acima dos partidos. Quer dizer, esse é o grande problema do Brasil. Mas em relação ao CET, eu acho importante isso, colocar essa questão que é suprapartidário, não tem interesse ideológico nenhum, nem partidário, nem coloração disso, daquilo. É o respeito àquilo que é da comunidade, que deve ser preservado, né, Paulo? Perfeito. É um movimento em que nós estamos, inclusive, com um abaixo-assinado específico para parlamentar e instituições. Todo parlamentar que quiser assinar pode assinar. Nós iremos também aos candidatos a governador saber da sua intenção sobre o CET, o que se eleito farão sobre o CET. Nós temos, então, nesta área política, fazendo reuniões. Vai ter agora, dia 4 de junho, as
Que é uma segunda-feira. É uma segunda-feira, às 14 horas, no plenário da Câmara de Vereadores. Eu irei, como presidente da associação e representante da comunidade, irei ocupar a tribuna popular no sentido de defender o 7 e será encaminhada uma moção de apoio, em que será votado na Câmara de Vereadores, em defesa do 7. No mesmo dia, no dia 4 de junho, segunda-feira, às 18 horas, será instalado a frente parlamentar, ou seja, a Frente Parlamentar de Fiscalização e Alienação de Imóveis Públicos, ou seja, há um deputado presidente da comissão e vão ser chamados todas as autoridades da área do esporte e outras áreas, inclusive o Ministério Público vai participar, no sentido de nós trabalharmos essa questão do 7. E ainda, completando essa pauta política, no dia 5, aliás, desculpe, no dia 4 nós temos essas duas atividades. É na segunda-feira, na terça-feira, dia 5. Na terça-feira, dia 5, nós teremos a instalação da Frente Parlamentar em defesa do 7 na Assembleia Legislativa. Muito bom. Eu só te pergunto uma coisa assim, ó. Claro que a comunidade quer preservar o 7 pela história toda que ele representa, pelo ponto de encontro da comunidade, de desfrute da área de lazer, de educação, todas as coisas boas que o 7 representa, mas eu te pergunto o seguinte, claro que numa tratativa dessas, é preciso saber, bom, vocês não querem que os bombeiros fiquem ali. Quais as alternativas que existem, Paulo? Vocês apontaram algumas alternativas? Perfeito. A questão dos bombeiros, que fique claro, que se frise novamente, que nada contra os bombeiros. Os bombeiros são nossos heróis. Nossos heróis. E entendemos que, inclusive, eles merecem e devem ter um lugar muito mais espaçoso que melhor atenda suas condições logísticas para a favor dos bombeiros, inclusive. Exatamente, a favor dos bombeiros. Nós indicamos, e ontem mesmo eu entreguei, tivemos uma reunião a semana passada com o chefe da Casa Civil, que nos prometeu de reexaminar o processo e nos chamar para nos dar alguma resposta. E ontem eu levei uma documentação, farta documentação, à chefia da Casa Civil, indicando alguns locais que podem ser utilizados pelos bombeiros. Um dos locais que indicamos, para não citar diversos aí, é o Porto Seco, na Zona Norte, em que atenderia aquela comunidade, no sentido de ter bombeiros e de ter também posto da Brigada Militar, porque são mais de 24 hectares que estão ociosos, até sujeito a invasões, e que há anos atrás foi já direcionado documentalmente aos bombeiros e à Brigada Militar. Então, eles poderiam tranquilamente ir para lá e ocupar esse espaço, atendendo melhor ainda as necessidades dos bombeiros. Então, eu deixei ontem na Casa Civil essa documentação que relaciona esses locais aí em que eles poderiam se instalar. E nós sabemos, né, Paulo, que além desse lugar que vocês indicam lá no Porto Seco, existem várias áreas em Porto Alegre, aqui na Zona Sul mesmo, né? Sim. Inclusive algumas áreas próximas ao rio, porque ela também atenderia a uma outra alternativa dos corpos de bombeiros, que é o deslocamento via fluvial. Quer dizer, também isso é uma coisa que para se pensar. Mas qual é a tua expectativa como presidente? Tu tem um feeling, tu tem uma sensibilidade dessas coisas, já te conheço um pouco, sei disso aí. Quer dizer, nessas manifestações, nessas tratativas, estamos mais próximos a um acordo, a defender o 7, a livrar o 7 disso? Olha, 99,9% da população de toda Porto Alegre é a favor de que o 7 se mantenha como está. Claro, com melhorias que nós posteriormente iremos trabalhar essa questão aí. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa, num segundo momento, que a sociedade tem condição de tocar para frente, desde que tenha alguém liderando, enfim, tocando. Eu estou assim, digamos, muito tranquilo, não é muito tranquilo, mas eu entendo que o governador e seus assessores terão a devida sensibilidade de atender o pedido da comunidade por uma série de questões, entendeu? Porque nós não podemos simplesmente, num canetaço, suprimir um local, um ambiente, que nas palavras do vereador Cassiá, que foi o que deu o pontapé inicial nessa questão, o 7 é um templo do esporte. E assim sendo, eu acredito que vai haver contamos com a sensibilidade do governador no sentido de revogar essa decisão aí
e nós, a comunidade, irá ajudar o governador nesse sentido de buscar outras áreas e até, quem sabe, se juntar a empresários, à sociedade, no sentido de ajudar a construir um local para os bombeiros. Muito bem. Bom, essa vai ser uma semana importante, eu acho que até meio que bem decisiva, né, em relação a essa situação do SET, mas eu queria aproveitar aqui a presença do Paulo. Nós estamos num projeto aqui de ajudar a Associação dos Moradores do Bairro Menino Deus. Lembra daquele temporal que deu aí em 29 de janeiro de 2016? Foi isso, né? Isso. Aquele temporal acabou com a sede da Associação dos Moradores do Bairro Menino Deus. Quem passa aqui pela Borges, pela Praia de Belas, ou Borges de Medeiros, vê ali que aquela casa maravilhosa em que a comunidade se reunia para tratar dessas questões, está precisando de um apoio. Tem alguns empresários que nós estamos fazendo contato, mas eu quero fazer aqui de público, Paulo, um apelo àqueles empresários da área de construção civil que possam ceder materiais. Entrem em contato comigo, está aí o meu telefone, né? Nós vamos ajudar e vamos levantar a Associação dos Moradores do Bairro Menino Deus, porque ela exerce um papel fundamental num bairro que é também de transcendental importância na comunidade de Porto Alegre. Ele fica entre o centro e a zona sul de Porto Alegre. Quer dizer, nós temos ali hospitais, como todos os bairros de Porto Alegre merecem, mas o bairro Menino Deus também tem essas peculiaridades. Então, eu faço um apelo para você que é dono de empresa de construção civil, você que é empresário, construtor, que possam nos ajudar. Está aí o meu telefone, você pode ligar para cá que nós vamos fazer um mutirão para reconstruir a sede da ASSAMED, né? ASSAMED, Associação dos Moradores do Bairro Menino Deus. Muito importante essa sua colocação, pois é essencial que a associação tenha um espaço físico e que a comunidade tenha essa referência, com entendeu? Certeza. De um local para se reunir, enfim, para colocar os seus anseios, porque existem muitas demandas. Agora, esse final de semana, eu tive 3 a 4 demandas ali em relação ao bairro Menino Deus e que, na verdade, a gente está meio de mãos atadas assim para conseguir ajudar. Então, a recuperação da sede da associação é essencial. Eu reforço a sua solicitação no sentido de empresários, comerciantes, enfim, a sociedade, que nos ajude a recuperar a sede para melhor a gente poder prestar um serviço à comunidade. Nós vamos, com certeza, constituir uma comissão aí na associação e essa comissão vai estar encarregada de fazer essa negociação toda com os empresários que não vão faltar, e tenho absoluta certeza que é um bem maravilhoso, é um bem tangível e intangível, né, que vai ajudar a reforçar esse espírito comunitário da Associação dos Moradores do Bairro Menino Deus e reconstruir essas coisas. E eles não defendem só isso, eles defendem a questão da área da segurança, a área da saúde, quer dizer, a comunidade inteira do Bairro Menino Deus depende muito do desempenho da ASSAMED. E a ASSAMED, portanto, precisa ter um local adequado para que, a partir dali, essas questões sejam encaminhadas, essas demandas da comunidade sejam atendidas pelo poder público. Paulo, muito obrigado pela tua presença aqui. Na semana que vem, conforme for essas negociações, estarás aqui de novo e vamos aí abrir um espaço aí permanente, porque eu acho que essa é uma luta de todos nós. E até porque eu sou morador do bairro Menino Deus, sei que aquilo ali nós precisamos revitalizar, Paulo. Muito obrigado e parabéns. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui fazer essas considerações e estamos às ordens e a comunidade pode contar que nós ainda transformaremos novamente o bairro Menino Deus o melhor bairro para morar em Porto Alegre. Com certeza. Assino e dou fé, como eu disse, tá? Muito obrigado. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Fique aí.